Bem, meus amigos, estamos recebendo aqui hoje o doutor Essino Matos Limeira Júnior, advogado criminalista e também engenheiro agrônomo. Ô doutor, obrigado pela sua presença. Gostaria que o senhor se apresentasse para o nosso público. Quem é doutor Essino? Boa tarde, Vale, boa tarde, Radar, né? Do Vale, do Mucuri, né? Inclusive eu sou fã seus, né? Sempre estou assistindo, olhando as atualidades, sempre presentes. Eu nasci em Salvador, na Bahia, e vim para cá, fiz agronomia, né? Em Cruz das Almas, da Bahia também, mas acabei que vim para Nanuque. Aqui eu fui fazer direito, conheci minha atual esposa, inclusive num ônibus, né? A gente viajando. Formei e gostei mais, me dediquei mais a essa área criminal. Por quê? Porque quando eu cheguei, quando eu estava fazendo ainda o terceiro ou quarto ano, o doutor Jair Alcântara, que foi um antigo defensor público, muito conhecido, muito antigo aqui, eu acabei estagiando na defensoria. Sabe, na defensoria a maior parte é criminal. Sim. Então eu acabei conhecendo todo mundo, conhecendo os trâmites, como é que faz, né, como é que trabalha. E foi a área que eu mais me dediquei. Estudei bastante, estudo bastante, é uma coisa de mão dupla, né? Você não tem o conhecimento, você não buscar o conhecimento. Então sempre está inovando as coisas, né? E desde 2009 eu sou procurador do município de Nanuque. De 2009 a 2012 eu fui procurador-geral no governo de Nídia. Na verdade foi Nídia que me inseriu na administração pública, né? Certo. A gente era colega do Colégio Santo Antônio, onde dei aula por 12 anos, de Química, não tem nada a ver com advocacia. Você tem formação em Química também, né? Eu vi aqui. E aí foi nesse tempo que eu conheci Nídia. Ele me inseriu e depois de 2009 para cá eu estou sempre presente. A gente fez um concurso em 2011 e em 2011 teve um concurso para os procuradores, né? E acabou que eu me tornei efetivo e estou desde 2014 eu estou como procurador municipal, concursado. Então nessa função aí tem mais ou menos quase uns 15 anos. Em termos de esclarecimento para o nosso público, doutor, o que faz um procurador do município? Bom, é bom até explicar mesmo. O procurador do município, ele é um advogado do município. Né? Não é advogado do prefeito, não é advogado do secretário, é advogado do município. Então a gente interfere, né? Intervém aonde? Nos interesses do município, ações contra o município, quando a gente tem que defender o município de uma ação. Né? Então a gente tem, vamos dizer assim, uma autonomia. Tanto é que a gente costuma falar, muita gente pensa que é diferente, mas hoje, ou ontem, ou amanhã, se a procuradoria, qualquer um dos procuradores quiserem, acharem, descobrir algum erro, algum defeito dentro do município, a gente pode, inclusive, entrar com ação contra o próprio prefeito que está gerindo. Então é independente de... Independente do prefeito. A gente geralmente dá um parecer, nós não temos conclusão de nada, nós não concluímos nada. Certo. Tudo é parecer. E o parecer é importante, pode ficar claro também, que ele pode ser aceito ou não pelo prefeito. Então, se a gente dá um parecer que a gente acha que aquilo está certo, o prefeito pode concordar ou pode discordar também. Independente disso, o senhor tem autonomia para ajuizar a ação. Nós temos autonomia para ajuizar a ação. Ah, entendi. E a gente, o senhor tem conhecimento, né, que a gente está inserido em vários grupos de WhatsApp do município. Eu vi um caso peculiar aqui na Vila Nova, próximo ali ao posto, esse novo posto, um cidadão reclamando acerca de uma rampa, alegando que a Procuradoria ajuizou a ação, né, do Ministério Público, né, para poder demolir essa rampa. O senhor tem conhecimento dessa causa? Olha, como você falou, nós não somos técnicos na área da justiça. Então, quando acontece alguma irregularidade na saúde, na educação ou em obras, por exemplo, que é esse caso, acontece alguém, vamos dizer assim, notifica a gente. Certo. Então, houve uma notificação inicial do fiscal de obras, dizendo que existia uma construção que estava fora do projeto, né, que você tem que ter um pré-projeto para ser aprovado, a partir daí você tem um alvará de construção. Certo. Né? E também houve uma denúncia no Ministério Público sobre essa irregularidade. Por quê? Porque a calçada na lei do Código de Obras, no Código de Construção do município, ela não pode ter nenhum impedimento de acesso. Tem que ser totalmente acessível. Ninguém pode interromper a passagem do pedestre. Certo? Independente disso, tem algumas calçadas que são, por exemplo, na ladeira, você vê que são calçadas que não têm acesso ao pedestre. Às vezes a diferença de piso é muito grande por causa da declividade. Sim. Né? Então a gente não pode obrigar também a fazer uma calçada como se fosse uma rua. Né? Só que a gente não tem essa competência
para poder dizer se a obra está regular ou irregular. Quem tem que fazer é o setor de obras. Então, quando veio o setor de obras para a gente, veio dizendo que estava irregular. Irregular, fora do padrão, não tinha no projeto, etc. e tal. O que a gente fez? A gente resolveu por bem dar o direito de defesa. Correto. E passamos isso, o proprietário foi notificado para se manifestar, ele já se manifestou, só que não chegou na mão da gente ainda. Quer dizer, nesse caso aí, a gente não tem como dizer, assim, no jurídico, né, se está certo ou errado. A gente tem que pedir a opinião do setor de obras. Se o setor de obras falar assim, atestar, engenheiro, arquiteto, não pode, a gente vai falar assim, infelizmente vai ter que demolir. Se falar que tem uma justificativa, né, um acesso cadeirante, sei lá, cada um vai fazer sua defesa. Aí e o próprio engenharia falar, não, agora está correto, a gente também acha que está correto. Então esse problema é esse, que a gente não tem essa competência de saber tudo. A gente só sabe da área jurídica. Certo. Então precisa do apoio da parte técnica. Se a técnica falou que está errado, a gente não pode fugir disso. Assim, o setor de obras da prefeitura tem competência para mandar demolir ou sim, eu tenho que ajuizar uma ação para poder fazer essa demolição? Inicialmente, o município, a gente tem um poder de polícia. Ele pode, por ele mesmo, demolir, certo? Só que isso geralmente causa uma dificuldade muito grande, que esse poder de polícia é muito restrito. Então, geralmente, a gente notifica 1, 2, 3 vezes, dá direito de defesa. Se a pessoa não fizer, de acordo com o nosso entendimento, a gente ajuiza uma ação. Principalmente quando tem o Ministério Público por trás. Certo. Se o Ministério Público acha que está errado, entende que está equivocado, a gente pode muito fugir do pensamento dele, embora a gente tenha a nossa autonomia, dizer para o Ministério Público, não, doutor, foi justificável. Mas tem que ser bem lastrado isso aí. Entendi. Entendeu? Mas a ação de demolição só através da justiça mesmo, se for o caso, né? Antes de nós entrarmos na nossa pauta principal, né, aproveitando esse gancho aí, nós estamos com uma série de problemas no município acerca desses imóveis abandonados, né, inclusive lotes. Pessoas que investem, compram vários lotes e deixam abandonados lá para poder valorizar e não cuidam. Qual que é a competência da Procuradoria para tomar providência para obrigar esse pessoal a cuidar desses imóveis, para fazer a limpeza? Ok. Também da mesma forma, né? A gente geralmente não age de ofício, a gente não faz a fiscalização. Então, por exemplo, se a vigilância sanitária, através até dos ACS, né? ACS, de combate à endemia, né? O pessoal da dengue, for num lote desse e constatar que está abandonado, tem risco de inseto, de Aedes aegypti, né, que é o mosquito da dengue e outras doenças, a gente tem o dever, aí vem a Procuradoria, através dessa comunicação, de notificar a pessoa para poder fazer a limpeza. Se não fizer a limpeza, tem aplicação de multas e no final a gente pode até fazer essa limpeza, por bem da comunidade, e cobrar do cidadão. A gente pode derrubar uma casa e cobrar do cidadão, tirar um muro e cobrar do cidadão, se ele, depois de muitas notificações, não providenciar isso. E pode também entrar na justiça e responsabilizar ele. Porque imagine um foco de dengue que foi constatado que tudo veio daquele lote, que foi abandonado. Responsabilidade da pessoa, que notificada, ciente do problema, não tomou providências, né? Então, a gente pode agir sim nesse sentido, através de notificações, né? Da fiscalização, principalmente da área da saúde. Não tem assim, no nosso município, nossa lei não tem assim uma parte específica, está querendo até criar, a pressão do prefeito para criar essa lei. A gente tem a determinação de que o lote não pode ficar sujo, dentro da área urbana. Né? A rural não, porque é mato, né? Certo. Mas dentro da área urbana não pode deixar o lote sujo. Principalmente por causa de doença, né? Certo. A aplicação de doenças, insetos, né? Igual você falou aí. A gente vai criar escorpião, vai criar barata, vai criar cobra, vai o mosquito da dengue, vai ser local de sexo. Sim, sim. Vai ser lugar de estupro, vai ser lugar de tráfico de drogas, de esconder uma arma. Verdade. Então, tudo isso aí a gente tem que tomar providência, o município pode tomar sim. Entendido. Nós conversamos aqui nos bastidores, né? O senhor comentou comigo que também é pré-candidato ao cargo de vereador do município de Nanuque. Né? O senhor, quais são as suas principais pautas, caso seja eleito? Olha, Valder, ainda a gente está, vamos dizer assim, está numa pré-candidatura, né? A gente se predispõe a ser um candidato. Né? Ainda não pode dizer que é candidato, porque principalmente você não está sequer teve as convenções partidárias, né? Certo. Então, durante esse período pré-eleitoral, o pré-candidato ele pode trazer algumas informações para o público conhecer melhor.
né, como exaltar suas qualidades, né, mostrar o que é que ele faz, né, e a gente, por estar aí, vamos dizer, há 15 anos, né, eu vou completar, no final de abril, agora eu vou completar os 15 anos de prefeitura, a gente já passou por tudo, já fui secretário de saúde por um tempo, junto com o secretário, com o procurador-geral, ao mesmo tempo, né, sem receber nada mais, né, só para tapar buraco. Já fui secretário de educação, também por um tempo, enquanto a secretária não podia assumir, eu também como procurador-geral e interinamente com o secretário de educação. Até chefe de divisão de parques e jardins já fui, como procurador-geral também. E já fui candidato as 2 vezes, em 2009 e não lembro mais com a época. E a gente conhece, na verdade, a gente tem que ter na Câmara pessoas que tenham compromisso, pessoas que tenham competência, que conhecem do legislativo, conhecem como é que se faz, tem ideia das leis, principalmente, uma das principais funções é fazer a lei. E interessante, 2009 a 2012, eu e o doutor Edmilson Elaido, que eram nós dois como procuradores, né? Eu geral e ele o procurador, a gente cuidou da procuradoria sozinhos. Hoje tem 4 e não dá, de tanto serviço que tem. Então essas leis principais foram nós que fizemos. Código de obras, sanitário, meio ambiente, de posturas. A lei do magistério que mudou agora, foi a gente que criou junto com a Secretaria de Educação, com o sindicato. Então é interessante que dentro da Câmara tenha pessoas que já tenham experiência. Né? Não é dizer que a pessoa que eu não tenho formação, não tenho PhD, não tenho doutorado, não tenho graduação, que não tem possibilidade de entrar, não. Com certeza tem. Né? Mas cada um tem que se exaltar a sua, vamos dizer assim, o que você fez, né? O que você faz, o que você pretende fazer. Muita gente fala, eu não sei o que o vereador faz, mas chega lá eu vou descobrir, né? Aquela velha de tiririca, né? Que eles falam, né? Então, eu não sei o que o deputado faz, não, mas chega lá e eu descubro o que é. Não é assim. Né? Você perde muito tempo, você perde credibilidade, né? Você perde força de vontade. Então, é necessário que tenha um preparo mínimo possível. E aquele que tem um preparo maior, tem experiência maior, a população tem muito mais a ganhar. Doutor, todos nós, principalmente o senhor, que é advogado, né? Tem conhecimento que entre os anos de 2022 e 2023, a NUC vivenciou uma situação terrível, a questão da criminalidade violenta. Caso o senhor tenha a oportunidade de ser eleito como vereador, o que o senhor pretende fazer para auxiliar as forças de segurança pública no combate à criminalidade violenta na cidade de Nanuque? Exaltar também que não sei se foi na mesma intensidade, eu acho que foi pior. Na época de 2008, 2009, 2007, a criminalidade aqui está muito grande grande mesmo. E infelizmente, Nanuque hoje está numa violência muito grande, principalmente por causa das grandes rivalidades que tem, né, entre as pessoas, né, que mexem nessa área. O que a gente tem que fazer são várias possibilidades que a gente tem para combater a criminalidade. Acho que a essencial é cuidar da base, que é a educação. Eu fui professor por 15 anos. Além de ser professor aqui, fui professor de Santo Antônio, Colégio Santo Antônio, muito tempo. Nós fomos professor da FANAM, antiga FANAM, de 2004 a 2008. Já fui professor da Unipac, inclusive Gilson foi meu aluno, o prefeito foi meu aluno, né, de direito tributário e direito trabalhista. E acho que a principal é a educação. Você dando a educação, você já combate muito daqueles que não têm condições de ter uma vida melhor. O outro ponto é o esporte também. Eu gosto de andar de bicicleta, eu participo de alguns grupos aí, né? Consigo fazer uns quilômetros de vez em quando. Então, tem muita gente lá na bicicleta que a turma ajuda. Tem um grupo nosso, os Roia, que já deve conhecer também, né? Famoso. Sim. Os Roias, a gente insere pessoas que não tem condições lá, a gente ajuda. Fora os outros grupos também que a gente doa bicicleta, doa material, capacete, luva, camisa. Então insere a pessoa que ao invés de estar na criminalidade, pode estar ali pedalando com pessoas que são de bem, né? Vamos assim dizer. Então é o principal, o esporte e a educação. E terceiro ponto, que não menos importante, são as forças de segurança pública mesmo. Hoje a gente tem um comando, o comandante Assis, né? Sim, muito severo, bem bom sentido, muito competente. Tem um comando do Dr. João Augusto,
na Polícia Civil. Sim. Também está mudando a cara da Polícia Civil de Nanuque. E hoje temos também a Polícia Penal, que era antes, não era a polícia, né? Que já é minha pasta, né? Já é sua pasta. Então a Polícia Penal hoje também vem trazer muita vamos dizer assim, muita igualdade. Sim. Eu vivi a época que era cadeia, sim, que era cadeia pública, que o local era um lugar de jogar bicho, e o bicho morria ali, porque tinha infiltração, tinha tudo. Hoje não quer dizer que lá seja mil maravilhas, não. O Estado faz o que pode fazer. Mas você tem lá uma condição que nunca tinha. Lá quem podia ir no hospital? Quem tinha dinheiro. Quem podia fazer o tratamento? Dente, quem tinha dinheiro. Aqui hoje não, você tem o PRN, né? O Estado de Minas, ele tem a condição de amparar todos da mesma forma. Ali não importa que seja rico, pobre, negro, branco, índio, mulato, todo mundo tem direito a tudo. Né? É um sistema de segurança que mantém, vamos dizer assim, o recluso, o condenado, até quem está em prisão preventiva, fora do sistema da sociedade, mas com o objetivo de reinserir ele. Sim. Né? Então, eu acho que trabalhando isso aí, educação, esporte, né, e lazer, né, vamos dizer também, e um fortalecimento das forças policiais, eu acho que a violência ela diminui bastante, né? Muito mesmo. Muito bom. Doutor, tem perguntas que não dá para fugir, né? Devido ao cenário atual do município de Nanuque, né? Recentemente foi eclodido um escândalo aí dentro da Prefeitura Municipal de Nanuque, né? Acerca de corrupção. Não vamos pontuar ninguém, nem taxar ninguém. É o assunto do momento, a gente tem que ser debatido, né? Caso o senhor seja eleito como vereador, o que o senhor pretende fazer para auxiliar o combate à corrupção dentro da Prefeitura de Nanuque? Olha, a gente não teve acesso a nada que é um segredo de justiça. O processo corre em segredo de justiça e todos são inocentes até que se prove o contrário. Você não tem que falar de ninguém, se realmente a pessoa participou ou não participou. Uhum. A corrupção ela acontece em todos os lugares. Dentro de sua casa, no seu vizinho, uma pessoa que joga um papel no chão, né, tá sujando a cidade, dentro da polícia, dentro da advocacia, dentro da magistratura, tudo você tem o câncer da corrupção, certo? Eu acho, assim, meu humilde pensamento, que a corrupção passa a ser combatida quando você passa a ter um sistema mais, vamos dizer, transparente, entendeu? Mais transparente. A nova lei de licitação hoje, que foi implantada no nosso município, já é de fera 8666, agora 1433, ela traz essa transparência total. Então hoje, se você faz um pedido de compra de material, imediatamente, no máximo amanhã, já está no cadastro nacional. O Ministério Público já tem ciência daquilo que você quer pedir. Entendeu? Não tem mais como você fazer, vamos fazer uma licitação hoje, com prazo para amanhã, ou para depois da manhã. Vamos deixar engavetado aqui para fulano ou beltrano ganhar. Claro que, enquanto a gente está estudando toda a parte boa da licitação das leis, tem muita gente maquinando como burlá-la, né? Mas eu creio que principalmente a transparência e o uso correto da lei nova vai diminuir bastante a corrupção. Outra coisa é exatamente mudar na própria educação, né? Essa ideia de corrupção do que é do Estado é meu. Eu tenho um exemplo muito antigo de um amigo meu que ele furtava combustível do Estado. Botava no carro dele, isso tem uns 15 anos atrás, né? Ele já até faleceu, esse amigo. E conhecido nosso, tinha uma filha menor que era mais ou menos da idade do meu filho, e eu conversando com ela, ela achava normal. É nosso. Quer dizer, isso vem de onde? Vem de uma educação equivocada. Não é que é nosso. Aí, sendo nosso, é que a gente tem que tomar mais cuidado ainda. Né? Se o bem é público, aí que você tem que tomar mais cuidado ainda do que o bem particular. O bem particular você faz o que quiser. O bem público tem que ter um regramento muito pesado, muito definido, né? Para combater essa corrupção. E outra coisa é você eleger sempre pessoas de bom caráter. Quer dizer, o município hoje mesmo tem uma determinação de que aqueles que foram julgados em segunda instância, como tem no Estado da União, não pode ocupar qualquer cargo comissionado. Se teve histórico de corrupção, não pode ocupar. Mesma coisa tem que acontecer no legislativo, no judiciário, em todas as áreas. Se tiver alguma coisa que se ligue, numa condenação já transitada e julgada, né, ligada à corrupção, você não pode mais entrar.
Então você tem que cortar isso, acho que na veia mesmo, a corrupção. Muito bom. Outra pergunta relacionada ainda ao município. A gente tem conhecimento que são 13 vagas, né, para o cargo de vereador. Na sua opinião, devido ao cenário atual da cidade de Nanuque, o senhor é a favor da renovação total ou parcial dos atuais vereadores? Daí é muito subjetivo, eu acho. Muito subjetivo. Porque a eleição a gente não sabe o que vai acontecer. Tem muita água para rolar aí. Aí a gente não tem ideia de que pode acontecer. Eu não vi, quer dizer, pelo menos não está noticiado, não está relatado, nada que desabone muito a conduta moral dos vereadores que estão aí, né? Tem alguns indícios, algumas investigações, mas nada em definitivo. Aí, na verdade, a gente tem que realmente, eu sou a favor sempre da renovação, sempre dar a possibilidade ao próximo fazer seu trabalho. Muitas vezes o candidato a vereador, o vereador quando entra, ele um pouco se esquece do bairro dele, esquece às vezes da base dele, a gente já viu isso várias vezes, vereadores que tinham a base de um bairro, por exemplo, e ganhou, foi para outro bairro. Não vou morar mais aqui não. Né? Então isso faz com que ele perca essa possibilidade. Mas a renovação sempre será bem-vinda. Sempre será bem-vinda. Então, o senhor não é a favor da perpetuação do vereador? Não. Eu acho que devia dar chance para outras pessoas também poder representar as suas classes. O cargo de vereador devia ser, na verdade, sim, por classe. Né? Tem que ter para ter uma representatividade maior, tem que ter, vamos dizer, um médico, tem que ter lá o gari, que é muito importante para a nossa cidade, tem que ter um policial militar, né? Tem que ter um servidor do município, né? Tem que ser um professor. Então, quanto mais diversificado for, maior a democracia, entendeu? E se aqueles que estão ali estão fazendo um trabalho excepcional, bom, podemos assim, o eleitor pode manter. Mas se o trabalho for normal, eu acho que já está na hora de dar a possibilidade de um melhor vir, né, para poder se apresentar. A gente sabe que muitas vezes tem decepção. Né? Às vezes você elege um governador, que depois é um fiasco, um prefeito, que depois é um fiasco, um vereador, que depois é um fiasco. Mas a gente está na democracia, todo mundo tem que participar. Né? Aí, para isso não acontecer, muitas vezes as pessoas de má índole não entrar, é cortar no início. Entendeu? O Ministério Público, a própria sociedade com denúncias fundadas, né, para evitar a propaganda eleitoral extemporânea, abuso de poder, que tem muito isso, né, aqueles que têm dinheiro, faz o que faz, né? E entra, e doa, faz doações e participa de conluios. Então, aquele que não tem condições não pode trabalhar. Então, até é uma questão interessante essa questão da verba pública, né, para poder trabalhar nos partidos, né? A verba pública para o candidato. Se talvez a lei viesse a fixar o gasto máximo para cada um de 5 mil, vamos assim dizer, e que todos os candidatos tivessem os 5 mil, aí seria interessante. Aí colocava em paridade. Seria uma igualdade razoável. Né? Um poder financeiro igualitário. Aquele que fizesse mais que 5 mil, está fora. Por quê? Porque o mais baixo dele poderia, com 5 mil do partido, que fez a verba pública, fazer o mesmo tipo de campanha. Né? Tem o mesmo poder de arma, né? Paridade de armas. Infelizmente, por se tratar de Brasil, né, a nossa realidade é outra, né? Há essa desigualdade, né? Em relação à cultura, né, a gente sabe que o nanuquense é muito carente, né, de cultura, né, questão de entretenimento. Caso o senhor tenha oportunidade de ser eleito, né, de fazer parte dos 13 vereadores da próxima legislatura, o senhor pretende fazer para poder melhorar a questão da cultura no nosso município? Olha, a cultura é de essencial importância para a vida da sociedade, né? A identidade da sociedade. A gente, como falou, eu sou de Salvador, não sou de Nanuque, mas tenho um título, né? Recebi o título de cidadão nanuquense, e a gente passa a entender que é a nossa história. Nossa cultura é a nossa história. Né? Então, como teve aqui, né, a Festival de Comidas Típicas, né, como está tendo, né, o passeio ciclístico, financiado pela prefeitura, às vezes não, né? Como você tem aí o motocross, você tem aí um rio que não está sendo bem explorado para canoagem, para qualquer tipo de aventura aquática.
Tem um Fritz, que apesar de não ser nosso, né, pertencer ao município, acho que Lagedão parece, eu não sei, mas não é nem da Bahia, não está sendo explorado, entendeu? Os jogos, a cultura também parte, por exemplo, eu já conversei várias vezes em gestões passadas em relação a parece besteira, mas um hino nosso, né? A nossa bandeira quase ninguém conhece, tem que saber a história da bandeira. O museu, tem um museu aqui, mas ninguém vai, não está organizado, vai ter um cuidado maior com as coisas do passado, né? Tem, por exemplo, um concurso de fotografia. A pessoa, Nanuque fez 75 anos, né? Está no ano de 75 anos. A pessoa que, se houvesse assim, um concurso de fotografia, né, para tirar as fotos de como hoje está a cidade, comparar com o que era antigamente, então a cultura também faz parte da gente. É o que deixa a gente feliz com a nossa cidade, né? Diferente dos outros municípios. Então, ela tem que ser preservada e incentivada. Acho que todos esses tipos de concursozinhos que a gente faz, eventos que se faz, é válido para poder manter a nossa cultura. Um município sem cultura praticamente não tem como existir. A gente não é, vamos dizer assim, nosso município, quando foi criado, ele veio de várias mudanças, né? Ele pertenceu ao Teoflotone, ele pertenceu a Carlos Chagas, né? Foi trocando de nome, Indiana, Bueno, Urucu, né? Muito tempo atrás. E hoje Nanuque, em homenagem aos Nanuques, né? Nanuque, os índios, cabelos negros, né? Que a gente fala que é. E vocês nunca ouviram falar dos índios aqui. A gente não tem a história na cidade tem um nome que é derivado de origem indígena, né? Da tribo de índio. E quase ninguém sabe o que significa Nanuque. Falta de divulgação, né? Falta de divulgação. Isso é a nossa cultura também. Aí tem o doutor Ivan Claré mesmo, que mexeu com o meio ambiente, doutor médico, né? Que teve medalha, a honra da ONU. Né? Então, tudo isso é cultura e quase ninguém sabe. A história, a Bralanda, na época que Nanuque teve 3 cinemas ao mesmo tempo, né? Palácio, Orion, Bralanda, se não me engano. Tem muitas histórias. Um amigo nosso, antigo Antônio Lousa, ele, já conheci com ele no tempo, ele tem eu acho que ele está fazendo um livro sobre a história de Nanuque, contando todas as histórias pitorescas. Só que, pela idade, a dificuldade, ele não avançou muito, não. Então, isso é cultura, né? Você saber sua história e passar. Não é só questão de curiosidade, não, é a sua identidade. Eu acho que a cultura, a nossa identidade, tem que ser cada dia mais incentivada e cultivada. Muito bom. Doutor, o senhor mencionou, eu tenho conhecimento, mas algumas pessoas não têm. O senhor já foi professor, né? Sim. Né? E a gente temos um problema sério no município na questão da educação, né? Inclusive, eu recebi aqui um cantor ali da região do bairro São Geraldo, vulgarmente conhecido como Campinho, Francisco Alves, o senhor deve conhecer, né? Tivemos um bate-papo aqui. Ele aproveitou a oportunidade de fazer a reclamação acerca de uma escola dentro da comunidade do bairro São Geraldo, que está abandonada há anos. Segundo ele, eu não conheci a escola, não fui lá, estou repassando o que ele me falou, ele mostrou algumas imagens também, e alguns políticos também comentou sobre o caso. Todo ano eleitoral, vai alguns candidatos lá, fazem promessas, prometem fazer asilo, prometem fazer isso, prometem fazer aquilo. Para o senhor, o que o senhor pretende fazer para melhorar essa questão da educação, principalmente daquela região, que, pelo que eu tomei conhecimento, as crianças deslocam a pé do bairro São Geraldo para estudar do outro lado do Vidilino. O senhor pretende fazer alguma coisa para ajudar essa comunidade, doutor? Olha, o Campina é muito sofrido, né? Muitas pessoas de bem lá, né? Mas ali, realmente, aquela escola que é um tesouro aquilo ali. Sim. É um tesouro. Foi abandonada, uma escola que devia ter sido respeitada, inclusive a sua história, a cultura. Colocaram super privilegiado. Um prédio muito lindo, aquele prédio. Planozinho, e está totalmente abandonado. Eu não sei, teve uma época atrás, não lembro qual foi o governo, que também tentou reativar ali como se fosse um lar dos idosos. Sim. Já teve um governo que já tentou utilizar ali como um posto de saúde, até reativar uma possibilidade de escola, e ninguém nunca conseguiu fazer nada. Falta de dinheiro, falta de sentido. Acho que no mínimo ali devia ter alguma coisa, um centro cultural. Está faltando o quê? Dinheiro ou vontade política para resolver aquele problema? Prioridades, né? Eu acho que são prioridades. O Vitilino Lima, que estava sendo uma escola que estava
vamos dizer assim, sendo... vamos destruir. Reformou. Ficou bacana, eu vi. Ficou bacana, ficou direitinho. Às vezes é prioridade, né? Agora você não pode sempre dar prioridade para um lado e esquecer do outro, né? Então ali que o Campinho merece realmente uma estrutura boa ali, que de alguma forma corra atrás, você corre atrás de dinheiro. Os deputados estão aí para poder fornecer essa verba, né? Tem aquelas chamadas emendas, né? Corre atrás de um e fala especificamente, eu quero a verba para regularizar isso aqui, para montar uma escola nova, para fazer uma área de lazer, tem que ter um projeto. Talvez até pudesse fazer até uma votação, vamos assim dizer. Muito bom. Né? Levar lá para a comunidade e falar: o que vocês querem que faça aqui? O que é viável que a gente faça aqui? Eu quero a escola, não, eu prefiro uma praça bonita, não, precisa uma área de convivência, um posto de atendimento, não sei. Né? Acho que seria uma hora de ouvir a comunidade também, né? A comunidade sabe o que quer. Então, às vezes, a prioridade, claro, a educação é sempre, tem base nisso que, inclusive, antes de vir para Nanuque, eu morei em Cruz das Almas, né, na Bahia, onde eu fazia agronomia, eu dava aula também, dava aula de reforço, né, e cheguei a participar da implantação de um colégio, que está no sistema, se lembra se é sistema objetivo, é antigo, né, o sistema antigo, e participou da criação do colégio, e quando eu saí de lá, ele estava instalado. Então, a educação base de tudo. Daí que se fosse ali uma creche, eu não sei, assim, acho que a comunidade tinha que decidir sobre isso. Devia levantar, os vereadores, o prefeito, fazer um trabalho de o que vocês querem aqui? Vamos fazer a votação, o que é? Ou chegar assim, eu tenho 300 mil, 400 mil, o que a gente pode fazer aqui? E resolveria. E resolver o problema. Agora, local abandonado, mal utilizado, né? Desperdício de dinheiro público, né? Está parado ali, eu acho que tinha que fazer alguma coisa. Agora, sempre tem que ver as prioridades. Às vezes a prioridade dos gestores são outras, ou que ainda chegue lá. A gente não sabe do plano de cada um, né? É porque a gente tem conhecimento que aquela região do Campinho, que é o aglomerado de bairros, né? É a divisa de Campinho com Laticínio, e a criminalidade violenta naquele aglomerado é muito alta. Se a criança for desestimulada a estudar, a deslocar a pé do Campinho até no Virgílio do Lima, dá o quê? Uns 3 quilômetros. O que vai acontecer? Essa criança vai ser colocada na mão do traficante. Porque se ela não estivesse sendo educada, se não tiver uma escola próxima à sua casa, ela não vai vir estudar do outro lado da cidade. É assim que a gente entende, né? A comunidade entende. Assim, se o governo não der esse incentivo à criança, ela vai perder essa criança para o tráfico. Eu, como cidadão, como eleitor, eu sou a favor da reativação daquela escola. Eu tenho um carinho muito grande, pessoal do Campinho, não sei a maioria não, todos que eu conheço são trabalhadores. Sim, problema de violência tem em todos os bairros, inclusive no meu. Então, todos são trabalhadores e merecem a atenção do município. Por que nós estamos tocando essa pauta? Para poder, se Deus abençoar, né, se tiver uma renovação, para que os olhos do político voltem para aquela comunidade. Inclusive, aproveitando o gancho, nós temos um problema peculiar aqui no nosso bairro, que é o conjunto de bairros Vila Nova, Jardim das Acácias, Alvorada, Nações Unidas. Aqui é um conjunto, é um curral eleitoral muito grande. O que eles fizeram? Pegaram o nosso posto de saúde e colocou lá na saída, lá próximo ao Naquiluque. Assim, na sua visão, o senhor chegando na Câmara Municipal de Nanuque, o que o senhor pretende fazer para poder melhorar essa questão da saúde do município e facilitar o acesso à saúde do cidadão? Eu estou fazendo um mestrado lá em Valadares, né? E esse mestrado é em relação à territorialidade, muito ligado à gestão integrada de território. E um dos principais assuntos que te aborda lá, inclusive a tese que está querendo defender, é o SUS, chamada regionalização do SUS, que é a territorialização do SUS. Quando o SUS criou, eu tenho uma história muito longa, até a criação dos órgãos que hoje compõem o SUS, o mais recente é o ESF, que era PSF, o Programa de Saúde da Família, passou a ser Estratégia da Saúde da Família. Então, esse ESF, ele tem algumas diretrizes, certo? Para poder ser criado, o tamanho dele, o tipo dele, tudo. E isso tem íntima ligação com o território, né? Então, a localização dele, na estratégia, tem que ser onde ele atenda, eu não sei a quantidade certa, mas tipo, deve ter estimulado 5.000 pessoas, 3.000 pessoas, não lembro, não sei qual é a quantidade máxima. E tem que ser mais ou menos equidistante, né? Equidistante, para poder a possibilidade de todo mundo. Tem ESF também, que é em limites de 2 bairros.
atender 2 bairros ao mesmo tempo. Então, eu não sei qual foi o critério utilizado para criar um posto de saúde aqui distante, né? Ou se há uma possibilidade de criação de mais um, né? Porque tem ali do Bela Vista, né? Aquele posto de saúde onde até que me atende ali. Sei, né? Próximo à sua casa. Próximo à casa, tem lá em frente ao Vale do Mucuri. Sim. Lá embaixo, que atende laticínio e adjacências. O outro é lá como você falou, na divisa ali, Sim, na saída, sim, né? Na saída do bairro. E outro que eu lembro, acho que não tem ali na região, só. Tem. E, por exemplo, eu sempre debatia o seguinte, que a pessoa que procura um posto de saúde é porque está doente. Uhum. E a maioria das pessoas são carentes, não tem veículo. Aí tem que deslocar a pé. Daqui, eu já cronometrei do odômetro do meu carro, dá mais de 1 quilômetro do que lá. Então, a pessoa doente vai andar esse tanto só, né? Baixo de sol para procurar atendimento médico. Eu não sou a favor da desativação de lá, não, mas a criação de um outro aqui dentro da comunidade. Igual o senhor mencionou aí, né? Quem tem que fazer um estudo realmente. E outra coisa interessante que já tem estudos bem delineados exatamente em relação a isso. O ESF, ele é a base, é a atenção primária, é a base de tudo. Se tiver uma equipe boa no ESF, que foi eficiente, né, em questão de, como você falou, de distância e tudo, você não usa o hospital, praticamente. Só em casos graves. Então, muita coisa você consegue resolver no ESF. Inclusive, idosos, educação física, odontologia, tudo pode ser descentralizado, que essa é a ideia principal do sistema de saúde, né, do SUS, né, vamos dizer, maior descentralização possível. Tem uma nova forma de formar médicos e enfermeiros, eu esqueci o termo que usa, está na cabeça nesse instante, que o aluno, desde o primeiro ano, ele já vai ao ESF. Já ouviu falar? Não. Tem algumas faculdades que estão adotando isso aí, que já é um procedimento antigo em outros locais, mas está se abrangendo no Brasil. O aluno vai para o primeiro ano de medicina, primeiro ano de enfermagem. Ele escolhe, ou é sorteado, um ESF para ele. Ele fica 3 anos, ele a partir do primeiro ano ele já vai para o ESF. Entendeu? Então já é um sistema de inserção. Então aqui na LUT, por exemplo, tem que fazer isso tudo de novo. Vem cá, está faltando ESF? Está faltando um posto de saúde? E as farmacinhas? Né? Será que uma só dá, 2? Né? É necessário um estudo, né, doutor? Agora, assim, eu acho muito também distante. Às vezes a gente fica pensando, qual o limite mínimo de aplicação na saúde? 15%, né? Na educação é 25%. Tem que ser aplicado. Muitas vezes a educação a gente bate os 25%. Né? A gente fala assim, as gestões desde o ano de 2009 que eu entrei para cá. Já a saúde, a gente tem vezes que gasta até 30% do limite. Né? Então é uma questão de dificuldade financeira, muitas vezes. E o grande problema que a gente identificou aqui também foi exatamente essa tríplice fronteira, que também causa problema com a segurança pública. Quanto mais, por incrível que pareça, e dá para a gente raciocinar nesse sentido, quanto melhor for o hospital, pior para o Nanuq. Olha, no bom sentido, por quê? Porque quanto melhor estiver equipado, mais gente vem de fora do município. E a gente não pode negar. Não pode negar. É legal. Não pode negar. Então, uma pessoa que está lá em Lagedão, é melhor ir para Nanuq do que para Teixeira. Então, vem para cá. Minha cidade aqui, mas você não vai me atender? Não, claro que eu vou atender. Então, não é discriminando, mas ao invés de trabalhar aqui com uma população de 40, 60 mil, vamos assim dizer, que é Nanuq, Serra e Carlos Chagas, que é uma micro-região também, Nanuq é a sede da micro-região, tem que tomar conta disso tudo, passa a vir 200, até já tem um estudo mais ou menos, quase 200 mil pessoas que a gente tem que atender. Demanda muito alta. Fora, né? do Espírito Santo, Bahia, que é tudo pertinho, eles acabam, Nanuq tem isso, vamos para lá, Nanuq tem aquilo, vamos para lá. E acaba que a verba que deveria ser gasta, vamos dizer, com a população de Nanuq, acaba se esvaindo. E tem que ser, não pode negar, e se negar a saúde é um crime. Né? Não pode. Mas isso também é um problema que pode ser trabalhado. A gente já fez um estudo também uma vez, e isso poderia acabar com um tipo de um consórcio. A gente podia chegar para Itabaiana, Mucurici, né? Pouso da Mata, ou as adjacências, e falar assim, olha, vocês querem o atendimento na Nanuq? Vamos fazer o seguinte, vamos fazer um consórcio de saúde aqui, e a gente bota o hospital nosso para poder atender vocês. Então você passa um pouquinho da verba, né, para o hospital como
como sua entidade. Divide os problemas e os lucros, né? Os lucros e os problemas. Agora, só os problemas de resolver, realmente está difícil. O dinheiro é pouco. É assim como acontece com os nanuquenses que atravessam a fronteira para procurar atendimento médico, acontece também deles virem para cá, né? Eu me deparei com algumas ambulâncias de alguns municípios, né? Lagedão, estacionada no pronto-socorro do Nanuque, né? Essa interessante do seu ponto de vista. E essa questão do quanto melhor, pior, é lógico que é genérica essa visão, é lógico que é genérica, mas é necessário. Inclusive o prefeito está fazendo melhorias, né? O pronto-socorro na Nanuque, isso é válido, né? Infelizmente o pronto-socorro estava, como diz o jargão, caindo das pernas, né? É necessária aquela reforma. E Deus abençoe que além dessas reformas, né, faça uma reforma geral na saúde do município que está carente. Mas chegou, você deve saber também, um hospital regional para cá, um projeto. Tem esse projeto? Projeto, inclusive, se eu não me engano, custou uns R$500 mil. Esse projeto. Projeto espetacular. Mas só o projeto, 500 mil? Tem um projeto e tinha a promessa, né, do governo. Só que aí o município teve que licitar o projeto, ver tão complexo que foi licitado o projeto. Licitou o projeto, fez todo prontinho, que eu não me lembro direitinho, eu não participei dessa época, parece que pagou esse projeto e nunca foi para frente. Seria um hospital regional ainda, mas acabou. Ou seja, foi gavetado, né? Esse é um projeto do município do governo de Minas. Governo de Minas, e seria muito bom para nós. Seria ótimo, ótimo. Um trem, eu lembro da maquetezinha, não sei se está lá ainda, mas é um trem de outro mundo, espetacular. A manutenção do pronto-socorro é do governo de Minas ou do município? Do município, hoje do município. É por isso que sofre tanto, né? A verba municipal é muito saturada, né? É muita demanda, né? É muita demanda. E a saúde sofre. Na verdade, assim, a gente acha que os órgãos públicos, os fiscalizadores principalmente, eles entendem da situação do município pobre, sem dinheiro, com pouca capacidade financeira. Mas ele também tem que fazer o trabalho deles, né? Então, quando ele fala assim que tem que fazer o saneamento básico em todo o município, tem que melhorar o hospital, o lado dos idosos, né, que está aí bem bonitinho, bem feitinho, não sei o quê, mas não está dentro dos padrões. O abrigo dos menores, todo bonitinho, não sei o quê, mas não está dentro dos padrões. O hospital não está dentro dos padrões. Né? Não tem espaço certinho, porque vai ter que destruir tudo. Se colocar dentro da BNT, tem que destruir tudo, né? Tudo de novo. Não dá para fazer. Então, muitos fecham os olhos, muitos vão lá dar uma cutucadinha e deixam o tempo para traçar, porque sabe que não tem verba. É aquela velha história. Ó, o sol está me esquentando aqui, toma uma peneira. Abre o sol para mim, não tem como. É problema seu. Se eu me queimar, você vai preso. Né? Então, já aconteceu várias vezes o Ministério Público ir atrás da gente, na prefeitura, e mandar ofício, querer que faça coisas absurdas em termos de verba, de disponibilidade, faça, não tem condições. A gente vê que muitas vezes eles sabem que está errado, quer dizer, tem que ser exatamente certo aquilo que é impossível de fazer, mas eles vão remando. O lixão, por exemplo. O lixão era em cima das 7 curvas ali. Sim. Era um lixãozão mesmo, trem. A Deus dará. Na época a gente foi numa cidadezinha depois de Valadares, para conhecer o tal do aterro sanitário. Aterro controlado. Que na legislação não existe aterro controlado. É um paliativo que todo mundo aceita. Né? Porque é um armengo, né? É um lixão controlado, como assim dizer. E tem um aterro sanitário que é bonitinho. Você tem que ter a drenagem, escape de gás, depois tem que plantar floresta, fazer um parque em cima. E hoje a gente tem um aterro controlado que é cava um buraco, joga o lixo, joga a terra em cima. Esse é o aterro controlado. Mas aí, assim... Tem um chorume que ninguém não preocupa os gases. O freático, né? Claro que onde está hoje, eu acho que não tem problema, que foi feito um estudo lá. Eu estive lá, até fiz a matéria lá com o Daniel, na época ele era secretário de Meio Ambiente, né? Ele disponibilizou um tempo e a gente foi lá. Eu pedi para visitar, né? Como imprensa, e ele me mostrou lá e gravou conosco na época. Tem um trabalho paliativo que está funcionando. Sim. Precisa ser resolvido, né? Com certeza. Por questão dos animais abandonados também. Sim, essa outra pauta, eu até ia mencionar isso aí, a questão dos animais. Até a gente teve uma coletiva com o Gil, vocês estavam na época bolando consórcio. Entre Carlos Chagas, né, Serra, né, que é fazer um consórcio isso aí e abraçar também essa questão dos animais abandonados, que tem algumas ONGs em Nanuque que cuidam de animais que está debatendo isso aí, principalmente a questão do castramóvel. Sim. Né, e esse castramóvel que não sai do papel de jeito nenhum, não sei o que está acontecendo.
O consórcio foi finalizado, por fim. Depois de muito tempo, conseguiu finalizar o consórcio. Ele já existe, já tem CNPJ, Sim. só que está faltando algumas coisas burocráticas para ele funcionar. Esse consórcio é um multifinalitário, né? Foi criado por isso aí. Inclusive, até o saneamento básico ele pode pegar, se tiver condições, né? O principal objetivo do consórcio é o aterro controlado. É Serra, que está sendo pressionado, é Carlos Chagas que está sendo pressionado, que não tem lixão mesmo, e Nanuque que está mais cômodo, vamos assim dizer. Mas foi feito exatamente para o controle dos resíduos sólidos. Resolver o problema do lixo. Então, na ideia que seja feito em algum lugar que sirva para os 3 municípios. Certo? Então, mas só que esse consórcio, como ele é multifinalitário, ele pode pegar tudo. Inclusive, o Castramóvel já tem. O município já tem ele. Licitou, comprou tudo direitinho. E o último movimento, que eu não acompanhei direitinho mais, mas parece que falta agora a equipe técnica, que ficou de vir a empresa, mandou de novo. É precisa veterinário, né? Alguma coisa assim. Isso, porque é uma operação, né? Tem que ter toda uma cirurgia, tem que ser bem feita, né? Então hoje já tem, não está funcionando ainda, mas está fazendo tudo para que isso aconteça, né? Para poder tirar esses animais da rua. Tem a lei nossa que também proíbe tudo, mas muitas vezes você vê, são tantos pontos que tem e tão pouco dinheiro que acaba que muita coisa fica, não é que é esquecida, mas fica tipo assim, segundo plano para resolver, né? Então, por isso que às vezes muita gente fala, por exemplo, tem muita gente que defende aí 5 anos de mandato para o prefeito, né? Para poder dar mais um tempo. Se fizer 5 anos é um mandato só, né? Uma vez só também. E muitas vezes tem aquela história, o primeiro ano é para consertar o governo passado. E realmente é. Aí não tem jeito, né? Tem ciência disso. Tem vários vícios, o chefe muda tudo, né? E quando o chefe muda já vai pegar o subchefe de outro, aí eu não quero assim, a equipe toda, né? E até botar mais ou menos. Mais de um ano para resolver. É um ano perdido. É um ano perdido. Né? Talvez, sei lá, um projeto desse de 5 anos sem reeleição, para dar mais um tempo, para deixar esse 1 ano só para consertar mesmo, os outros para trabalhar. Mas assim como acontece no questão do teto salarial, tem que vir de cima para baixo, né? Tem que ser da questão da presidência até chegar nos municípios. E eles, lá em Brasília eles não vão mexer nisso. Não há interesse político nisso aí. Então, infelizmente, vão ter que trabalhar com o que tem em mãos. Pois bem, doutor, agradecer sua presença, né? Foi uma dificuldade de trazer o senhor aqui, mas chegou. Né? Muito obrigado pela sua presença. Faça suas considerações finais ao nosso público. Fique à vontade. Eu agradeço, sinceramente, o convite, né, que foi feito. A gente gosta da cidade, né? A gente se dedica, a vida quem me deu a oportunidade foi o Nanuque. Eu vim aqui, vamos dizer assim, sem emprego. Em 96 eu cheguei aqui, fui conseguir emprego em 97, um professor de Santo Antônio. E foi aqui que eu conheci minha família, que eu tive meus 2 filhos. Um está em Brasília estudando, o outro está fazendo o IFES, né? Aí em Montanha, está também já quase indo embora. Bem mais importante a gente é a família, né? Então foi aqui que me deu essa oportunidade de ter uma família, poder criar uma família e evoluir. Então jamais vou pensar em querer mal de Nanuque, né? E sair daqui, só Deus sabe se a gente vai sair um dia. Eu não tenho vontade de ir embora daqui, não. Eu tenho vontade de ficar e continuar. E como se for, é a nossa casa. Se a gente pegar assim a nossa casa e imaginar como é que você quer que funcione a sua casa, você quer que funcione toda a cidade. Porque é onde você mora, você quer uma cidade limpa, uma cidade segura, uma casa segura, uma cidade segura. Dentro da sua casa, um alimento. Então, se sua casa não é muito, todo mundo tem que ter alimentação adequada, o esporte, a cultura, o lazer. Eu acho que é isso aí. Então, todo cidadão ele tem o direito, e às vezes a gente fala, pode até aumentar, a gente tem o dever de participar da política. Todo mundo tem que participar. Política não é só coisa ruim. Política é você querer a sociedade melhor. Então, tudo gira em torno da política, né? E hoje muita gente não quer colocar o nome à disposição, como tem muita gente está fazendo, para ser candidato, pré-candidato, tudo. Porque a gente sabe que muitas vezes é baixaria, muitas vezes as pessoas jogam duro, quer trazer coisas que não existem, a tal das fake news e tudo. Então eu creio que é isso aí. Eu agradeço muito essa oportunidade de poder estar falando com muito mais pessoas
a gente tem os acessos, os colegas, os amigos, o Facebook, o Instagram, etc e tal, mas não tem alcance como tem a Radar do Vale do Mucuri, né? Que é, Sim, por excelência hoje, tá bem hackeado. Está bem hackeado. Graças a Deus. E dizer mais uma vez que eu sou fã. Obrigado. Estou sempre olhando, sempre atualizando, né, através um trabalho árduo, né, mas de coração, né? Só pode ver que nosso estúdio é pequenininho, humildezinho, mas acolhível, né? Com certeza, parabéns. Já veio outras pessoas aqui, eu pretendo, vou deixar o convite aberto para os demais candidatos, não pré-candidatos, que quiserem virem se apresentar ao público, o estúdio está à disposição, só agendar comigo, eu também sou policial penal, tenho minha função no governo de Minas. Esse aqui é um trabalho voluntário, não é um trabalho que eu faço de coração, né? É só agendar comigo que a gente marca um dia para fazer um bate-papo. O doutor Essino só não tem café, né, gente? Mas na próxima vai ter um cafezinho mineiro aí pra gente fazer mais um outro bate-papo, né, no decorrer do ano, né? Doutor, Deus te abençoe, obrigado por tudo. E se quiser voltar, pode ficar à disposição. Só a escadinha que é meio complicada, mas consegue subir. Consegue subir. Tá bom? Muito obrigado, gente. Obrigado pela audiência, pela paciência. Uma boa tarde a todos.